luz vermelha. Hoje é 15 de outubro do ano 2008, projeto Memória, História Oral, desenvolvido pela Fundação Arquivo Memória de Santos, FANS, com apoio da Unimonte. Quem está falando aqui é a historiadora Sônia Maria de Freitas e também o historiador Roberto Tavares. E contamos também com outras pessoas que fazem parte da equipe e com o presidente da Fundação que veio lhe prestigiar. Queria, para começar, que você dissesse seu nome completo, onde e quando nasceu. Joaquim Carlos Del Bosco Amaral, nasci em Santos, em 26 de março de 39, na então Casa de Saúde de Santos, ali na Washington Luiz, bem onde termina ou chega a rua Mato Grosso. Nome, origem e atividades profissionais dos teus pais. Bem, meu pai era um imigrante português que chegou ao Brasil aos 10 anos de idade, encontrou o pai, o que seria o meu avô, com outra mulher, esgueirou-se porque não admitiu a infidelidade e foi se abrigar na casa que socorria os portugueses, sem eira nem beira, e foi trabalhar num bar ainda existente, na Dom Pedro II com o Cais, ainda ele será o bar. E nesse caminho, nesse trilhar do meu pai, ele passou por tudo, desde carregar baú de tinturaria. Ele trabalhou na Santa Casa Velha, estava lá quando ela desabou. Poucos santistas muitas vezes sabem que já tivemos uma Santa Casa Velha que um monte desabou em cima dela, o Monte Serrate. Depois, aos 40 anos, quando eu estava nascendo, ele se formou advogado e morreu aos 92 anos de idade, exercendo a advocacia. Minha mãe, filha de uma italiana, prima irmã de Dom Bosco, minha avó, que morreu com 99 anos, aprendeu catecismo na Itália com Dom Bosco, veio para o Brasil, casou com um homem que tocava piano em navios, era um pianista de navio, era muito comum ter pianista de navio, que a abandonou com vários filhos, inclusive minha mãe. Então, minha mãe, de muito valor, começou aos 17 anos na Alfândega de Santos, viu, era um barracão, depois viu ser erguido o prédio e aposentou-se aos 70 anos da compulsória, ou seja, trabalhou 53 anos, isto tendo antes andado pela linha do trem que ligava Santos a Cubatão para ir trabalhar nas casas Ribeiro, lá, mas desses tempos eu não tenho grandes lembranças do que me contaram, mas o certo é que ela trabalhou foi uma das mais antigas e havia letra O de penacho. Ela se aposentou na alfândega com letra O de penacho, tendo entrado como varredora, como tarefeira, uma coisa assim, na Alfândega de Santos. Chegou a ser chefe do armazém de bagagem. Então, eu sou filho de um lusitano de origem, de uma filha de um lado, o Del Bosco, está ligado ao santo, sem que eu tenha qualquer proximidade com a santidade dele, o meu comportamento, é lógico. E, desta forma, eu posso dizer que tive uns pais que foram os verdadeiros inspiradores dos países que já conheceram guerra. O que quer dizer isso? Tiveram, quando crianças, uma infância miserável. Juntaram o pouco que nos deixaram, até um pouco bastante para os padrões nacionais, e eram pessoas que falavam, cada um no seu sotaque. Meu pai morreu falando como um lusitano autêntico, de que o filho tem que ser doutor. Era importantíssimo para eles, eles achavam que estudo estava acima de tudo, ao ponto de obrigar que os 2 filhos, eu e um irmão deste casamento, e minha mãe fora casada antes de casar com o meu pai, com um ex-jogador de futebol do Santos. Aliás, os 2 primos desse jogador de futebol eram o Ferreira e Jango, que foram campeões de 35 pelo Santos. Esse meu irmão mais velho, vivo ainda, de 83 anos, de raça negra, de origem do pai, nós 3 fomos educados por aquilo que se chama de mão de ferro, e nem por isso fomos procurar psiquiatra para nos curar de alguma coisa, porque meus pais eram de uma rigidez comportamental incrível.
Essa é a explicação sobre as minhas origens e o que faziam meus pais. E alguma simpatia por Salazar ou Mussolini? Não, ao contrário. O meu pai... e daí eu copiei, veio a cópia. Eu fiquei no centro, porque meu pai já dizia que direita e esquerda era um arame farpado que somente separava, de um lado, uns bandidos, uns malfeitores, que ele chamava, e do outro lado, outros malfeitores. Ele dizia que o Salazar era um tirano e, ao mesmo tempo, tinha horror a qualquer ditadura de esquerda. Comunistas comiam criancinhas e os direitistas matavam os comunistas. Então, para ele, tudo isso era pecado, crime, e ele dizia que a única coisa que o homem podia fazer era trabalhar muito e honrar muito o trabalho que tivesse. E, por incrível que pareça, meu pai chegava a ser contra a CLT. Ele dizia que a CLT foi uma das... Meu pai dizia, né, eu não concordava com ele, que era desgraças que assolou o país, porque ele disse que a primeira vez que vieram lhe falar de direitos de trabalho foi o guarda-livros, naquele tempo era guarda-livros, que disse que ele estava trabalhando 18 horas por dia e havia um engano, eram só 16 horas de trabalho. É óbvio que aos 92 anos, pouco antes de morrer, morreu advogando, lúcido, ele compreendeu que as mudanças sociais tinham sido inevitáveis e que aqueles tempos que ele é acostumado à miséria desde criança e fazendo tudo pelo seu esforço, tanto ele como minha mãe, eles eram o produto assim íntegro dos países que já sofreram frio e guerra, porque eles diziam que os grandes problemas nacionais desse país, desse Brasil, é não ter tido uma guerra ou uma grande inundação ou um grande terremoto do qual nós precisássemos nos recuperar trabalhando dobrado para poder comer. Quer dizer, essa era a teoria dos meus pais. Sem exageros, não exploravam o próximo, ao contrário, auxiliavam o próximo. E uma coisa eu quero deixar destacado, já que é memória. Eu entrei no Canadá em segundo lugar. O Canadá era um verdadeiro exame de admissão, naquele tempo. No tempo em que se punha a ponto, as crianças sabiam mais de 60 palavras. E eu era obrigado a ler o Eça de Queiroz, Antero de Quental, aos 14, 15 anos. Eu entrei no Canadá no exame de admissão, e meu irmão, porque tínhamos professores particulares, e meu pai era um verdadeiro gênio em aritmética. Ele imediatamente pagou numa escola particular lugar para 2 crianças que não tivessem a mesma cobertura. É o orgulho da minha vida, são meus pais. Estou adiante. Fala um pouco agora da sua formação formal. Você teve uma bela escola em casa. Muito bem. Muito rebelde. Eu, na escola, sempre fui muito polêmico e sempre concorri a alguma coisa, com derrotas e vitórias. Tanto que, no Canadá, eu comecei no Ateneu São José, que era do Rubens Marçal, tio de minha mulher, estou casado há 41 anos, 42 anos, e esse Rubens Marçal, antes de ter o Marçal, que virou o colégio, essa instituição enorme de ensino, Santa Cecília, o Marçal tinha um colégio chamado Ateneu São José. E em casa, as notas não iam até 10, iam até 100. Quando eu chegava com 90, ficava de castigo, porque eu era filho de 2, o filho de imigrante e imigrante, que tinham comido o pão que o diabo amassou. Então, eles não queriam que a gente falhasse em nada, eram os perfeccionistas, queriam que a gente tirasse primeiro lugar em tudo, não por glória, por dizer que não sobreviveria quem não estudasse. Então, eu estudei nesse colégio, fui para o Canadá, onde fiz depois todo o meu ginásio, e o clássico. Nesse Canadá é que praticamente nasceu minha vida política, por um acidente de destino. Eu me preparava muito para ser tripulante de navio, dada a minha paixão, cada um tem uma paixão pelo mar. Tanto que aos 18 anos eu ia embarcar no Lloyd Columbia, um navio do Lloyd brasileiro, para começar a vida de... Mas tanto havia me preparado no ginásio e no clássico, não científico, naquele tempo existia clássico e científico. E tanto me preparei no clássico que eu dava aula, e tantas eram as minhas brigas no órgão de cooperação escolar com os professores e com a direção da escola, que volta e meia os professores tentavam me reprovar. Então eu estudava demais, e principalmente latim, e fiz a cultura francesa
com um revólver na cabeça, obrigado pelos meus pais, e fiz aquele exame, naquele tempo não era o exame de Paris, hoje tem outro nome. Então, eu dava aulas particulares para me sustentar, aos 17, 18 anos, de francês e latim. E quem sabe latim, sabe, forçosamente, sabe português. Então, eu vivia de dar aulas particulares, cheguei a ter 80 alunos. Muito figurão que está por aí hoje na política, nos negócios, chegou a ter aula comigo. E até gente que tem, eu tenho 69 anos de idade, gente que tem 68, 67, chegou a ser meu aluno particular, ou de latim, ou de francês, ou de português. Muito bem. Quando eu ia embarcar nesse navio, sofri um acidente de automóvel naquela época, numas férias em Atibaia, ou Campo Jordão, não me lembro. As férias de janeiro, eu ia embarcar no meu aniversário, 26 de março, ia fazer marinha mercante, e não pude, então, fui fazer o exame da faculdade, assim, me inscrevi na última hora, e quem estudou latim e francês, eram 3 matérias, português, latim e francês, ou inglês. Inglês eu balbuciava. Eu acabei entrando na faculdade com o pé nas costas, e me sentei lá no fundo porque achei que não tinha vocação nenhuma para fazer direito. Mas, como o direito também é cheio de questionamentos, e eu sempre fui um questionador, eu comecei a questionar também dentro da faculdade. Aí começaram minhas competições, inclusive dentro da faculdade, com o Norton, pai do Fabão, hoje vereador aqui em Santos. O Norton foi vereador, uma figura excepcional, um dos melhores amigos que eu tive na época. Mas éramos de linhas diferentes dentro da faculdade. Fiz a Faculdade de Direito, Católica de Direito de Santos, entrei, ia fazer então a carreira de delegado de polícia, mas veio 64, eu me afastei disso porque vi os desvios que a polícia estava tomando em relação aos direitos humanos, e, nesta altura, jogando a valer feijões com o então Major Erasmo, o Magno, que é um colega meu de formatura, e o Roberto Mário Carvalhal, cujos pais, e ele também, tabelião em Santos, nós jogávamos carta porque esse Major Erasmo vivia no Boqueirão. E eu me candidatei a vereador. E na noite, no dia seguinte, onde ia apurar os votos, eu estava jogando carta a valer feijões, com essas 3 figuras. Quando abriram as urnas, para surpresa minha, em 319 candidatos, eu fui o 19º colocado. E segundo suplente de um partido daquela época considerado de direita, que era o PSP, Partido do Adhemar de Barros. Fui o segundo suplente. Logo em seguida, meses depois, entrei na Câmara. Entrei no PSP, pelo PSP, fui suplente, renunciou um dos vereadores, o Gonçalo Perigil, assumiu a cadeira dele, eu fiquei como primeiro suplente. Mas como não aceitava a tutela do então Silvio Fernandes Lopes, falecido, tornamos-nos amigos depois, eu acabei só entrando na Câmara em 66, na Câmara Municipal. Entrei, fiquei meses na Câmara, entrei então no MDB, que foi criado naquela época, e na outra eleição, aquela que o Gastone aqui mencionou, outros mencionam, eu tive 3.581 votos, somente sendo superado por um líder sindical da época, que era o Nelson Matos, por poucos votos, ao ponto de que o Zé Gonçalves, campeão de votos em eleições seguintes, teve só 2.900. Então, o meu instinto político era um pouco parecido com o instinto futebolístico do Garrincha. Não que eu não tivesse preparo, já falei, já me exibi como professor de latim, professor de português e professor de francês, falando francês correntemente. Mas a minha política era um pouco instintiva. Eu tinha o lado que eu gostava, e eu era um fulano que tanto ia de smoking no baile do tênis clube, como andava os morros de Santos, ou jogava, já prescreveu o crime, jogava bozó, dados, nesses clubes que chamavam os galos,
que eram clubes aí de várzea, onde tinha um jogo clandestino, essa coisa toda. Então, a minha vida era um verdadeiro... São 360 graus, em números eu sou péssimo. 360 graus, porque eu andava dos salões da Imperatriz até o pior mocambo que tivesse, essa coisa toda. Isso aí me levou, em 70, a ser o único deputado do MDB eleito, mas aí já militante, aí já preso 2 ou 3 vezes, essa coisa toda, no MDB. Deixando claro que, na época, os líderes comunistas do Partidão, já na clandestinidade, não queriam a minha entrada no MDB, porque diziam que eu vinha do PSP, que era um partido do Adhemar de Barros, essa coisa toda. Só que, ao mesmo tempo, eu era um questionador tão grande que eu dizia aos comunistas: mas vocês se juntaram com o Prestes no Palanque quando ele mandou a Olga Benário para a mão dos nazistas para ser fuzilada? Que diabo é esse que eu não posso entrar aqui desse partido MDB, se vocês se subiram no Palanque do Getúlio para apoiá-lo? Mas, companheiro, era um momento especial. Então, esse é outro momento especial. Eu sempre tive horror a julgadores. Julgadores, eu tenho pavor deles, porque é uma cerca de arame farpado que separa uma ideia extrema de outra ideia extrema. E aí, quando eu falei que eu era o Garrincha, que, para mim, eu não olhava muito o adversário. Tem políticos assim, eu vou concorrer. Quem é o adversário? Mas fulano? Não, então eu vou para o partido tal. Eu dizia, não. Aquela camisa branca, tanto é a seleção da Inglaterra como o São Cristóvão. Eu sempre achei as coisas assim. Eu sempre achei que o sujeito ou tinha voto para entrar, ou tinha ideias, ou tinha ideais, e o meu ideal era um só. Porque aí já tinha havido 64. Meu ideal era a volta, o retorno à democracia. E eu continuo dizendo, principalmente quando eu falo para historiadores, ou quem conhece a história, que a maior desgraça de um país e dos seus filhos é não conhecer história. Eu vejo de vez em quando, com muita tristeza, passar aqui o dia da anistia, a comemoração. Eu trouxe até o livro para mostrar. Eu sou o único parlamentar paulista que participou da comissão da anistia. Nem o Gastone, nem o Coiú, nem o João, nem o Pedro, nem o Paulo participei da comissão da anistia. Porque eu tive um irmão, o de 83 anos, o filho de negros, que é o padrinho, que é o patriarca da família hoje, dos vivos. Eu tive esse irmão também posto dentro de avião em Cumbica para ser jogado lá de cima, porque ele era líder de funcionários públicos e era considerado um criminoso perigoso. Mas nem por isso ele sai por aí se lamentando e dizendo que chegaram a levá-lo até para a beira de um avião. E hoje, eu fico dizendo a todos que prestem muita atenção no passado remoto, sim. Hoje não é o momento da genética, hoje não é o momento que todo mundo vive falando em DNA. Tem que saber o DNA das pessoas com quem lidamos na política. Não adianta. Quem pactuou com um torturador, quem pactuou com o terrorismo de sangue. Eu, por exemplo, aqui na anistia, fui voto vencido. Eu queria pôr na cadeia todos aqueles militares que mataram a pauladas o pai do Capistrano, que foi nosso prefeito. Mas os comunistas da minha bancada, eu vou citar nomes, porque ele sabe que eu discuto isso com ele em altos níveis, como tinha o Goldman, como tinha outros, como o Ayrton Soares, eles não queriam, porque o momento não era para cutucar a onça com vara curta. Mas eu queria também que os terroristas que explodiram a perna do Orlando Lovecchio, lá no consulado americano, um sujeito que não era participante da chamada Guerra Suja, ou Tempos de Chumbo, também fossem punidos. Eu era contra a anistia ampla, geral e restrita. É mentira dizer que a anistia sempre é ampla, geral e restrita. Ela pode condicionar, sim, o legislador ou quem anistia. Se tem o poder de mais, tem o poder de menos. Para dizer, não, ficam fora disso aqueles que... Tanto que a discussão está voltando, graças a esse ministro Tarso Genro, está voltando, mas voltando mal,
Porque, ao mesmo tempo que heróico o comportamento do Lamarca dentro do conceito dele, mas, por acaso, quem morreu nas mãos ou por ordem do Lamarca deve pensar, bom, então eu começo outra, porque dá lucro derramar sangue. O torturador, tem muito solto por aí, e muita gente que colaborou com a tortura está solta por aí e posando de democrata. É incrível como nós sabemos pouco história. É incrível como nós não conhecemos. Eu vou relatar um fato, e se ele, amanhã, isso for tirado para as escolas, ele souber, eu estou elogiando, não estou ofendendo. Desminta-me quem puder. Quando o general Edenardo mandou matar, em tortura, antes de matar o Fiel Filho, foi morto o Herzog. Entre a morte do Herzog e do Fiel Filho, tem um cidadão chamado Paulo Egídio Martins, que merece o respeito desta nação. Nós tirávamos as chapas dos carros da Assembleia de 2, ele tirava de 2 do governo, e na sala dele, na rua Amarilis, 1111, no Morumbi, dormiam pessoas que estavam carimbadas para serem assassinadas, e ele retirava essas pessoas de madrugada de São Paulo. E eu vejo tanto idiota que conhecia esses fatos, dizendo por aí que ele foi um dos sócios da ditadura. Ele foi um sócio salvar-vida, como teve a lista de Schindler, em relação aos nazistas. Então, isso que vocês estão fazendo, e que eu estou me prestando a prestar esse depoimento, já começo a avançar, já estou pulando para 1967, e depois eu prometo me submeter ao programa, depois que saírem as minhas ansiedades. A nossa Constituinte deu no que deu, porque as ansiedades todas de um rapaz aqui de Santos chamado Betão, que deixava rastro de tinta quando pintava o muro contra a ditadura, de outros que apanharam, outros foram torturados barbaramente, essa coisa toda. Esse pessoal todo não lembra, talvez, e nem possa lembrar, porque naquela época não se comentava, quem ia para a porta do DOI-CODE e bater lá para dizer, está preso aí fulano, não desapareçam com ele. Isso valeu para o Moacir, para o Cagé, para a Soninha Morosetti. E, no entanto, eu via depois certas pessoas assim, não, fulano eu não sei. Ele não sabe, porque ele se estivesse no tempo da França, dos nazistas, dos partisãs, ou da Itália, ou qualquer coisa parecida, esse fulano seria daqueles que se esconderia no porão e sairia quando a guerra estivesse acabada. Então, eu digo até uma coisa curiosa. Eu nasci de contestadores, fui contestador e quero morrer contestador. Isso é o ponto principal e a minha, digamos assim, e tudo que eu adquiri lendo. E a minha paixão é a história que se repete, ao ponto de que isso eu faço questão de, para poder ser interrogado com absoluta habilidade por quem o faça, de que eu fiz um discurso na Assembleia Legislativa lotada de militares civis no Sesc Centenário do Poder Legislativo. O que fiz? Eu peguei uma moça historiadora brilhante de São Paulo, nos fechamos, não num quarto, senão minha mulher me mataria, mas nos fechamos numa sala, bem escondidos, e fizemos um discurso, elaboramos um discurso onde eu começava dizendo que o padre Feijó foi para as ruas e que o governador e que o presidente da província tomou isto, mostrando que em 1822 nós tivemos o primeiro ato, em 1823, o primeiro ato institucional. 22 veio o padre Feijó foi com os estudantes para a rua, um Gama e Silva da época redigiu, aliás, a cópia do Gama e Silva é a cópia do ato institucional do Poder Moderador de Dom Pedro. Contei isso tudo na Assembleia, ao ponto que um deputado, que já está falecido, mas eu posso dar o nome dele, porque ele não fez por mal, Jairo Maltoni, adiantou-se, era da Arena, e disse, senhor presidente, eu peço que interrompa a sessão, porque o deputado está fazendo aqui apologia política partidária. Ele não sabia que eu estava falando do presidente da província, de 1823, 24, 25, não sabia que eu estava falando do Poder Moderador de Dom Pedro. Pergunte hoje quantos políticos sabem o texto do Poder Moderador de Dom Pedro, que é um ato institucional daquela época. Quase ninguém. Por isso que eu levei alguma vantagem e me elegi 2 vezes deputado estadual, 3 vezes federal. E
eram essas leituras que o senhor fazia? As leituras eram desde o Isto É, quando era pequeno, porque na minha casa era proibido, sob pena de cinta mesmo, né, couro, de ler revistas em quadrinho. Eu só consegui lê-las na faculdade, porque eu escondia, levava, e a aula de direito canônico eu não gostava, eu lia bastante gibi, porque não pude ler, eram frustrações da infância. E eu, então, ia buscar, desde o Isto É até o Cruzeiro, e em toda a literatura que havia nacional, eu ia buscar informes de como nós chegamos ao ponto em que estávamos. Eu, por exemplo, fui um admirador, à época, do Juscelino Kubitschek. Fui um admirador do Juscelino Kubitschek por uma razão muito simples. Este meu irmão mais velho foi o mais jovem delegado de imposto de renda, e negro, Benedito Del Bosco Moura, primo do Esmeraldo Tarquínio, primo do Maurício Moura, quem conhece Noitada sabe que eu estou me referindo, primo e irmão deles. Ele foi para... E eu acabei conhecendo o poder lá em cima. Naquele tempo não era ministro da Fazenda, tinha um ministro da Fazenda que era o Alckmin, mineiro. O Alckmin tinha despesa e receita. Tinha o diretor da despesa e da receita. Quando o Alckmin viajava, ele chamava e colocava esse Álvaro Brandão Moura, que era um dos tios, mas alta figura, que conseguiu esta nomeação para o meu irmão como delegado de imposto de renda do Paraná e Santa Catarina, na cadeira do ministro da Fazenda. E o Juscelino Kubitschek, uma vez, ele demitiu, havia os institutos, não existia o INSS, era o IPAS, a Petec, essas coisas todas. Vocês são muito moços, talvez os que estejam gravando não saibam dessas coisas. E ele demitiu 30 médicos corruptos desses institutos. E um dia foram lá reclamar para o Juscelino, ele falou, não, eu vou manter. Então, peçam para ele, se ele voltar atrás. Mas não sabiam que era o ministro da Fazenda que tinha demitido. E quando chegaram lá, passa um homem, ele devia ser daquelas tribos Zulus, esse Álvaro Brandão, quando veio, os antecedentes deles vieram escravos para o país, e um deputado da época perguntou, Negrão, onde é que fica o ministro de plantão, interino? Em tal sala. Quando entraram, os deputados todos em coro, Negrão, deixa de brincadeira, sai da cadeira do ministro. E ele manteve a punição para todos os médicos, e o Juscelino manteve a expulsão de todos os médicos, que eram todos de Minas Gerais. Se havia mais decência naquela época, não sei. Mas que realmente havia menos escândalo público, havia. Tanto que foi um grande escândalo público a cerola daquele deputado que foi cassado porque apareceu de cerola no corredor ainda do Rio de Janeiro. Muito bem. Tudo isto que eu fui aprendendo, mocinho, eu ia de calças curtas e boina, tirava a boina quando entrava no lugar fechado, assistir a sessão aqui em Santos para ouvir o doutor Aflalo Filho, para ouvir o doutor Geraldo Soares Novaes. Eu via a sessão da Câmara, com 14 anos. Meus tios, esses parentes de meu irmão, me levavam para o Rio, não havia Brasília, eu ia assistir as sessões do então Congresso Nacional. E ali ia na biblioteca. Tanto que eu me notabilizei, eu tive 3 mandatos de federal e 2 de estadual. Eu me notabilizei, primeiro, como primeiro secretário da Assembleia, por ter desenvolvido tremendamente o serviço médico, também, mas principalmente a biblioteca da Assembleia. E no Congresso Nacional, que tem a Câmara dos Deputados tem uma biblioteca que você pode consultar até sobre os primatas para saber qual era a touca que eles vestiam. Há deputados que passaram por lá 2, 3 mandatos, 4 mandatos, e não sabem o caminho da biblioteca. Então, quem não conhece história não pode estar na política. É a mesma coisa que estar no fogão e não conhecer temperos. Estou falando demais. Prometo que eu me calo. Faz eu me calar, vai. Mas e os outros livros, assim, de... Bem,
eu vou contar um segredo. Clássico. Eu vou contar um segredo. A primeira coisa, há um autor nacional que escreveu, a Luísa Azevedo, que escreveu O Diário de uma Sogra. Eu me casei na base desse diário. Minha mulher poderia um dia testemunhar isso para quem venha se conhecer. O que era isso? Eles diziam ele dizia, esse autor, das imperfeições do casamento, onde um moço que encontrava naquele tempo a namorada, não ficava, só encontrava. Tem agora esses termos, ficava, né? Eu não estou bem atualizado, mas então ele só encontrava, ele escovava o dente, axilas, cuidava e tudo. Depois casavam e iam morar, ambos tinham nascido em camas separadas, em berços separados. E desastradamente iam viver juntos na mesma cama, acordando, ela com todos os seus problemas de mulher e ele com todos seus maus hábitos de homem. Para ser gentil com as mulheres, porque há mulheres com maus hábitos também. Então, depois, eles não descobriam por que um casamento não dava certo. Então, eu tinha paixão por quem descobria. Eu considero que a arte, a vida não representa a arte. A arte é que representa a vida, ela tira todos os exemplos. Então, eu gostei muito, tornou-se um autor muito querido meu, porque ele tirou da vida. Então, eu estou dizendo que os que eu tenho lá em casa para ler quando vou ao banheiro, ou a hora de dormir. Você pega, por exemplo, os livros do Jorge Amado, pega os períodos do Jorge Amado, desde os períodos dele, mercantilista para vender livro, quando estava precisando de algum, e eu conheço a casa dele em Ilhéus, eu o conheci pessoalmente, eu conheci o médico da mulher dele, nunca existiu. A Gabriela era uma senhora muito gorda, grande cozinheira, mãe do Carlinhos, lá do Bar Vesúvio. Está vivo o Carlinhos ainda? Quem for a Ilhéus, vai lá na praça do Bar Vesúvio e vai encontrar o Carlinhos. Ele odeia o Jorge Amado porque pintou a mãe dele como sendo aquela mulher que gostava muito, era muito dada. Muito bem. Então, o Jorge Amado, desde o Subterrâneo da Liberdade, que era o retrato fiel do que acontecia naquela época, 10 para o Jorge Amado, até a Gabriela, Cravo e Canela, que era uma farsa, que ele idealizou em Ilhéus, talvez tomando algumas, mas o conjunto dele era alguma coisa de fantástico. Agora, quando um rapaz um moçoio de 14, 15 anos é obrigado pelos pais a ler toda a coleção da época, porque vieram livros que só surgiram posteriormente, do Eça de Queiroz, e quando você lê os Maias, e fica pensando como o pessoal do cinema é idiota, levou tanto tempo para fazer um filme. Quando você lê A Capital, para ver um idiota que vai para Lisboa tentando furar a sociedade, e quão desprezível essa sociedade que ele queria furar, quando você lê Antero de Quental, quando você começa a ler muito cedo, você tem duas alternativas. Ou se torna um idiota repetidor, ou se torna um esperto imitador. Então, eu acho que eu, lendo, desde esta alta literatura de outras plagas, até lendo... Bom, por exemplo, quem morrer sem ler Os Miseráveis, lógico que eu não li, vi versão em francês, mas eu queria ler em português para ver tudo aquilo. Os inspetores Javert, dos Miseráveis, se encontra em qualquer esquina. Hoje está cheio, mais do que nunca. Ao mesmo tempo, o Jean Valjean, você tem milhares não reconhecidos, milhões não reconhecidos. Você encontra toda aquela brutalidade daquela época, o que eram os forçados, essa coisa toda, você encontra isso tudo repetido, mas de outra forma, mais suave. É aquela história do fulano que, prudente ou imprudentemente, quando chega no sinal, fecha o vidro. Vocês percebam que a ligação, a liaison, dando uma afrancesada na conversa, que existe entre episódios quase que da Idade Média, como eles se repetem, mas milênios depois. Vocês sabem que Ilhabela e Angra dos Reis
eram cercadas por navios ingleses, esses ingleses bonzinhos, imperialistas, canalíssimos, que, quando acabaram os escravos deles, eles não queriam que ninguém tivesse escravo para não perder grana no mundo. Então, os ingleses cercaram o Brasil porque os portugueses, indecentemente, os patrícios meus, lá do meu pai, foram os últimos. Aliás, nós somos azarados nisso. Fomos os últimos a largar a escravidão. É terrível. E a Igreja Católica, Apostólica Romana, recebia um dízimo. Era 5 qualquer coisa. Eu tenho lá, mas não tenho... Eu vi anotações no fundo da Ilhabela, num lugar chamado Saco do Eustáquio, aonde ainda tem lá, nos anos 1800 e pouco. Eu não sou pesquisador, nem... Não pense que eu ando cavando o chão para descobrir alguma coisa enterrada, não. Mas vi uma pele de onça, fui lá olhar a pele de jaguatirica, e o dono da casa tinha uma página envelhecida, isso vale uma preciosidade, aonde o sujeito passava recibo de tantos escravos desembarcados e tantos iriam para prelazia, não sei de onde, para a igreja. E nós aí sem pedir desculpa para os negros todos. E o Capital, o senhor não leu? Não, o Capital, não li. Vou dizer uma coisa para você. E tem num dos livros que eu citei aqui agora, tem uma citação sobre era muito, diz assim, que é de mau gosto não ter do lado um par de pistolas de duelo, mesmo que seja para tirar em alguém, Baudelaire e o Capital. Quem não tivesse do lado. Eu tomei, então, talvez isso aí tenha me espantado de ler o Capital, porque eu queria saber por que as pistolas, até hoje não entendi, isso está no livro A Capital, do Ecer de Queiroz, onde o jornalista vigarista que tomava dinheiro do interiorano, que ficou a cuidar dele, estava, até uma palavra portuguesa simpática, cardando-o. Cardando é espremendo, tirando tudo dele, o que podia. E diz que era muito chique ler Baudelaire e o Capital. Mas não é por isso, não. Foi só uma forma de dar uma desculpa, mas não li o Capital. E fico pensando, e veja que absurdo, e tenho lá alguns escritos do Adolfinho, daquele louco insano, que ainda encontro brasileiros e até estrangeiros dizendo Adolf Hitler, a Mein Kampf lá da coisa. Eu tenho, não aquilo em sequência, mas tenho pedaços onde qualquer pessoa destacando uma página vê que é um louco que está escrevendo ou qualquer coisa parecida. A não ser nos momentos em que ele dizia que realmente a Alemanha tinha que ser recuperada daquele período. E nós tivemos aqui repetições do nazismo próximas, e falamos hoje aqui, ouvi aqui falar, alguém estava sendo ouvido, ou estava falando, fui talvez o primeiro do antigo PMDB, do PMDB mesmo, era PMDB, não era MDB, a ser, não é cooptado, a ficar com o Collor nos dias iniciais, até o dia em que, na casa de um senador da Bahia, nós convocamos, eu ainda era deputado quando, meus mandatos foram até fevereiro de 91, e nós chamamos a doutora Zélia, que já estava sem nenhuma ofensa, acasalando com o Bernardo Cabral, mas ela enlouqueceu ao ponto que eu me lembro que ela estava comendo um pitu, e esse senador, muito rico, que tinha até uma loja, para ter ideia, a referência dele era a loja dele em Paris, em frente à Madeleine, aquela igreja famosa, naquela rua ele tinha uma loja, então o pessoal saía do Brasil com um cartãozinho para passar na loja Uma vez que eu fui à União Soviética, passei ainda na antiga União Soviética, 83, fui à União Soviética, fiquei lá 2 meses, e fui na loja do senador. E esse senador... Eu já vou lembrar o nome dele.
Eu tinha ele até de cabeça, porque eu considero um dos episódios mais fantásticos da coisa. E eu vou lhe dizer por quê. Não, minto, Saldanha Derce, do Mato Grosso do Sul. Saldanha Derce, Mato Grosso do Sul. Collor tomou posse, ela foi apresentar aos deputados o que seria o Plano Collor, na casa de um deputado baiano, Jorge Viana, meu preto, meu amigo, de Ilhéus, aonde eu conheci Carlinhos, de onde eu tenho quilômetro rodado, bastante quilômetro. Então, esse Saldanha Derce disse para ela, senhora, não, uma jovem, chama de jovem, não sei o que lá, ela vira para ele assim e diz, eu lembro que ela estava com um pitu imenso, pitu não é esse camarão comum, é aquele que tem um braço maior, assim, ela estava quase comendo o camarão inteiro, ela fez assim e disse assim, ministra. E ele virou para ela e falou assim, idiota, não preciso de você, tenho 100 mil. Não estou aplaudindo o que ele fez, mas em função da resposta idiota dela, só podia responder isso. Era um colóquio, na casa do deputado, camarão correndo, uísque correndo, cachaça, cachaça com cerveja, que é o que eu mais gosto, ou com Staniega. Muito bem, ou cerveja com Staniega. Ela diz uma coisa dessa para ele, ministra, para um homem de cabelos brancos, e ele, então, saiu do coronelismo dele, do antigo Mato Grosso. Mato Grosso do Sul é só uma projeção do antigo Mato Grosso. 100 mil cabeças, uma loja em Paris, e sua idiota, você vai liquidar com o presidente. Porque ele tinha mandado estudar e achava aquilo uma aberração. Esses episódios históricos têm que ser, sim, rememorados, e os meus filhos vivem comprando para mim, eu perco gravador, para quando eu tiver vontade de ficar falando para mim mesmo, quando estiver viajando, tal, e eu não faço, e é uma pena, porque eu vivi esses episódios. E até hoje, fico pensando, vem aqui, por exemplo, alguém que se elegeu em 66. Em 66, eu estava fazendo a campanha do Corte Real e do Mário Covas. Viajamos o interior inteiro, com o Mário Covas e o Corte Real. O Mário Covas não foi. Então, fui eu, aquele doutor Caio, delegado de polícia, hoje aposentado, mais uns delegados de polícia de Santos, que foram fazer aquela linha da Alta Paulista. Esses cidadãos estavam lá, nós fomos ver se tirávamos votos. E estava lá também um cidadão, que agora está de volta, estive com ele até ontem à noite, chamado doutor Sion, promotor, foi promotor, largou a promotoria, voltou a ser promotor, aposentou-se, advogou e agora está gozando dos 81 anos de vida dele aqui em Santos. Ontem ainda conversamos sobre Flórida Paulista, Pauliceia, Panorama, Dracena. Fomos essa região toda e eu percebi que não dava renda esse negócio. Falei para o Corte, volta para Santos que você se elege lá. E ele foi o terceiro colocado em 55 que o MDB fez na época. O Esmeraldo fez 32 mil votos. Mas o Oswaldo Martins, que foi eleito, teve 8.700. Ele teve 7 mil, o Corte Real. E eu, vivendo esses episódios em 66, estou falando em 66, 66, e o Gastone se elegendo com um esquema com o Perrone, partidão fechado, voto aqui, tanto que 8 mil votos foram, eu falei para ele agora há pouco, foram em Cubatão. E o resto um pouco em Santos, 4 mil em Santos, o resto em São Paulo com esse Perrone, aquele troca-troca que o pessoal fazia, um candidato de São Paulo com o candidato de Santos. E o Gastone foi para Brasília, e o Corte ficou ali, dali não saiu, e o Mário Covas foi a segunda vez, aí já com muito voto para Brasília, para esses episódios que ocorreram entre 66 e 70. Muito bem. Agora, eu ouço dizer, não citando a fonte, que tudo isto aconteceu porque numa época se acreditou num general, noutra época se acreditou nisso. É que as pessoas não lembram que os Horácios e Curiácios já correram um atrás do outro. E um disse, como é que eu posso ganhar essa guerra? São 3 atrás de mim, eu vou cansar o primeiro, mato, canso o segundo, mato, canso o terceiro e mato. Quem montou as estratégias políticas não viu que nós tínhamos que fazer as coisas
não é fazendo concessões, mas aos pedaços. E uma ova que as coisas ocorreram porque os discursos foram pesados demais. Isso também já foi dito. A única coisa que o Márcio Moreira Alves fez foi recomendar que as mocinhas não dançassem no 7 de setembro com os oficiais, em represália ao regime militar. As coisas aconteceram porque havia interesses bilionários em jogo que sabiam que, se a mudança ocorresse, estava tudo perdido. Em 1977, estava preparada uma facção do MR8, tem gente até que já participou disso. Muito bem. Não, acho que teve, era mais chegadão. Muito bem. MR8 ligado ao Quércia, o partidão ligado ao Quércia. Eu, Roberto Cardoso Alves, mas ele, Roberto Cardoso Alves, eu, Del Bosco Amaral, ligados ao Montoro, e disputávamos a hegemonia do partido aqui em São Paulo. Muito bem. Isso em 77. Aí, eu e o Goldman já tínhamos combinado. Ele tinha com o Quércia, mas eu tinha sozinho, 33% dos diretórios estaduais do partido. Montoro ia sair em 78 senador, eu sairia, governador, eu sairia a uma vaga do Senado, o Goldman saía noutra. E nisso dizia, eu não tenho culpa, ele tem os votos para sair. E seria um passeio, naquela época, ao Senado. O cavalo da política, ele passa ricamente ajaezado. Ele dá um relincho para você. Se você não entender o relincho dele e não subir e andar em cima dele, você cai. Aí, em 77, veio o golpe militar, outro golpe militar, que não foi até agora citado, e foi um dos piores de todos, e o que mais gera efeitos até agora, não sobre vidas, mas sobre a estrutura política do país. O que aconteceu em 77? Lógico que os historiadores se lembram. Em nome de uma decisão judicial, fechou-se o Supremo Tribunal Federal, fechou-se o Judiciário e fechou-se também o Congresso Nacional. Veio uma emenda instituindo que o mínimo seria de 8 deputados para os estados de 200 mil votos e de 60, exemplo, para São Paulo. Foi a maneira que conseguiram ficar com o poder até hoje, imexível, se o termo pode ser usado para esse caso, e nem o Lula quer mexer hoje em dia, porque hoje ele tem o Nordeste com ele. Conta desse... Não. Deixa ele concluir. 77. Em 77, nós tivemos eu estava, inclusive, fazendo política de diretório na Alta Paulista, quando veio a notícia da intervenção no Poder Judiciário e no Congresso Nacional. O que aconteceu? O pacote de abril, não foi o pacote? Não, de 77. 77, de abril. Muito bem. O que aconteceu? Os governadores não serão eleitos por voto popular. Em 78 não houve eleição de voto popular. E até em cima disso vou contar um episódio grotesco, mas verdadeiro, que eu assisti. E os senadores, somente um será eleito pelo colégio pelo indireto e outro direto. Bom, em conclusão, a minha oportunidade, e talvez a do Goldman, ele menos, porque ele tinha uma estrutura muito maior, eu tinha criado aquilo sangue, suor e lágrimas. Eu fui para aquela época, eu era fui o primeiro secretário da Assembleia de São Paulo, e eu corria nas pistas de avião das cidades pequenas para fazer diretórios. Então, eu tinha 33% dos diretórios, mas não é na mão do Montoro, nas minhas mãos. E mesmo assim, depois, quando o Montoro se acertou com o Quércia, pelo poder em 82, começou a desgraça. O Del Bosco começou a se dissolver em 82. Eu não nasci para viver ao lado do poder. Sou muito ruim de poder. Eu gosto de estar contra alguma coisa, quer dizer, não sistematicamente, mas comecei a perder aí. O Montoro já se juntou com o Quércia, desde criança eles eram amigos, essa coisa toda. Para vocês terem ideia, neste tempo, 77, nos anos 76 e 77, até esta
até este ato institucional, praticamente, nós tivemos coisas assim, onde revelaram coisas pavorosas. Por exemplo, a Ivete Vargas foi acusada de ter feito um telefonema para fulano. Aliás, minto, Montoro teria feito um telefonema para Ivete Vargas, dizendo: Ivete, veja se segura esses loucos, sabendo que todos os telefones estariam grampeados. Para ela safar a pele e ele safar, mas ele, principalmente, safar a pele. Muito bem. Como numa época aqui, lá para trás, em 70, eu não trabalhei para o candidato que se queria, já havia uma certa rebeldia. Vocês lembram que em 70 o Montoro foi eleito, juntamente com o Zancaner, contra os dois ícones da Arena e do MDB. Do MDB era o senador... aquele grande, o grande senador cujo irmão era deputado estadual comigo. E na Arena era o Torlone, o professor Humberto Torlone. Eram os candidatos, já está ganho. Veio o Montoro e o Zancaner por fora e ganharam desses cidadãos. Em 74, mais rebeldia. O Quercia se elegeu senador, depois de estar com 7 pontos e o Carvalho Pinto com 71. E no Paraná nós lançamos 15 deputados federais, elegemos 17, 2 ficaram para a Arena, porque não tínhamos as pessoas físicas para colocar naquele lugar. Aqui em São Paulo foi eleita uma figura caricata chamada Alípio, era a letra A. Quem não encontrava, votava nele. Acrísio Pereira Lima foi eleito, teve um mandato, porque o MDB em 16 estados arrasou com a Arena. Bom, nós não aproveitamos todas, por não saber história, não aproveitamos todos esses sinais que o povo estava nos dando. Em 82, quando pegamos o poder, nós juntamos... De novo, não. De novo, não. Alô, estamos aqui. Atenção. De novo não, porra. A água está fria. O óculos, por favor, por causa do reflexo. Ah, tá bom. E se o cara não sabe falar sem óculos, hein? Como é que vocês fazem? Pois é, né? Isso é complicado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como era a campanha nos anos 60, em termos de apoio, de financiamento, de propaganda, só para a gente deixar esse registro. Então, eu vou começar. Pode falar sobre isso? Sobre campanhas? Campanhas. A industrialização... Chapas, A indústria, logicamente, desde que o mundo é mundo, o dinheiro funcionou sempre em algumas coisas. Tanto que a profissão mais velha do mundo é a prostituição. Na política, o dinheiro funcionou. Há muitos anos já funcionava o dinheiro. Mas a industrialização desse dinheiro foi mesmo a partir de 1982, na década de 80, aonde passou a ser, em alguns lugares, pura compra e venda, um lado comprando, outro vendendo, e agora é o outro lado se vendendo também. E nisso entra o povo. Ainda em eleições atuais, outro dia um sujeito me pediu simplesmente nada mais, nada menos, para votar no vereador que eu apoiava, meu filho, uma cadeira de dentista. Só uma cadeira de dentista por um voto para vereador, quer dizer, não é nada. Uma cadeira de dentista custaria uns R$ 1.500, R$ 1.600. Lógico que eu mandei-o, ele não foi, mandei-o, ele ficou. Mas a prostituição eleitoral, a vergonha eleitoral começou de 82 para frente, foi quando o empresariado descobriu que era mais fácil estar ele lá, se autorrepresentando, do que mandar representantes. E os sindicatos, as igrejas, e disso qualquer tipo de credo, passaram também a dizer o seguinte: vamos fazer eleições e vamos ver quem é que nós vamos pôr lá dentro. Quantos vamos pôr lá dentro? Passou até as bancadas étnicas também. Quando eu entrei na Assembleia, até brincávamos que tinha 13 deputados de origem árabe, e nós chamamos de ULA, União Legislativa Árabe, mas eram 13 em 67, mas São Paulo é uma cidade
onde eles tiveram grande influência, como tinha muitos italianos, essa coisa toda. Mas daí para frente a coisa degringolou. Naqueles que eu chamo de bons tempos, inegavelmente, dois períodos. Um período antes de 64 e um período depois de 64. Antes de 64, eu que sempre, conforme contei no início desse depoimento, por meus pais e principalmente por meu irmão, ia assistir à política do Rio de Janeiro, não de Brasília, ia assistir à política nos estados, inclusive esse meu irmão, devido ao imposto de renda, foi ameaçado de morte na época por o Moisés Lupion, que era o governador do Paraná, dadas as multas que teve nos seus negócios privados. Então eu acompanhava a política e havia sempre aquele cidadão, ou um coronel nordestino, ou 2 ou 10, e havia por aqui algum sujeito que gastasse muito dinheiro para se eleger ou eleger alguém. Eu sei, por exemplo, numa campanha aqui nos anos 50, do Hugo Borg, um tio meu, irmão do meu pai, conseguiu reunir uma série de empresários e gastaram naquela época 50 mil contos na campanha do Hugo Borg. Andava um aviãozinho puxando uma fita, a faixa, Hugo Borg, que era dos marmiteiros, essa coisa toda. E a corrupção havia, urnas de fundo falso havia, comprava-se muito mesário apurador, essa coisa toda. Muito bem. Havia tudo isso. Mas, inegavelmente, nos meus primeiros 2 mandatos de deputado estadual, eu me lembro que eu ia para a Alta Paulista, reunia na casa paroquial, por exemplo, de Dracena, com as professoras que iam levar uma... Não eram minhas eleitoras, eram de um deputado da Arena chamado Solon Borges dos Reis, mas depois eu tentava tomar dele, e eu ia defender projetos para as professoras, e o deputado era recebido na cidade como alguma coisa de bom que estivesse acontecendo. Hoje em dia, já pode ser considerado crime no viaduto do chá apontar alguém e dizer, é deputado, porque podem jogá-lo lá de cima. A coisa está mais ou menos assim, quer dizer, o político foi perdendo a credibilidade, foram ocorrendo muitos fatos graves, mas as campanhas, elas eram radicalmente campanhas onde o cidadão tinha que andar de porta em porta. Uma vez o Oswaldo Martins, foi aqui citado, o de Santos, 2 vezes deputado estadual, caçado pela Revolução, quando eu me reelegi, se eu não me engano, quando eu me elegi deputado federal em 78, pela primeira vez, com 50 e tantos mil votos, e eu tinha um único comitê ali na rua Bahia de Abreu, esquina de João da Monte Baixo, uma casinha, eu dormia no fundo com a minha mulher e meus filhos iam dormir na casa do meu pai, na rua Mato Grosso, e com isso se conseguia 58 mil votos. Agora o sujeito diz assim, é piada. Hoje uma candidatura a deputado, o sujeito que não tiver no mínimo 1,5 milhão, 2 milhões, e se for da igreja, é da igreja, também são 2 milhões. Se for da firma do empresário, alguém está pondo 2 milhões para poder ter isto. Naquele tempo, nós tínhamos o corpo a corpo, valia muito. Mais ainda, estão aqui pessoas dessa cidade que podem lembrar. Aquela Praça da Alfândega de Santos lotava de sair gente por esquinas. Uma campanha de 74, quando fizemos um comício do MDB lá, o Quércia veio a Santos, era eu, Fabiano, Gato a Federal, Atier Federal, eu e Fabiano, o Emílio Justo, a estadual, aquela praça ficou lotada e as ruas, tinha gente se atropelando para tentar chegar na praça. E era uma eleição onde ninguém ia ter o poder substancial, a pena que nomeia na mão. Nós íamos ser deputados. Então o sujeito ia ver um comício de deputado. Hoje o sujeito, para ir ver um comício do que tem a pena e dá emprego, é muito difícil. Então a política pode ficar absolutamente certo, as prostitutas do mundo que me perdoem, porque aliás não tenho nada contra elas, principalmente aquelas bíblicas. Hoje a prostituição política em dinheiro e coisa, é alguma coisa avassaladora. É vergonhoso. Eu dou risada quando leio a prestação de contas dos candidatos. Eu, quando vejo candidato dizendo... Quando dizem que o voto dele custou tanto, pela declaração que ele fez a
justiça eleitoral, eu posso ainda admitir que é um direito do cidadão dizer que gastou aquilo. Mas espera um pouquinho. Se quiséssemos ir ver o custo e ver principalmente o cidadão na rua que estivesse fazendo alguma coisa, esse ano mandaram registrar até no INSS, mas só no comecinho. Tem gente que pôs 1.000 pessoas na rua. 1.000 pessoas na rua, R$50, são R$50.000 no dia. Se você for contar um mandato de vereador, alguma coisa deve ter na cavalariça de Alges. Para o sujeito gastar 200, 300 mil reais para ser vereador em Santos. Então, eu posso dizer a vocês que hoje, que as campanhas hoje diferem muito das campanhas de antigamente. E alguns se atrevem a pôr a culpa na mídia. Não, mas a mídia... Bom, o campo de futebol também está vazio. Agora, campo de futebol é uma coisa. A política estar vazia porque a mídia é que realmente presta contas. Quanto custa hoje para você ter mídia? Também é uma outra pergunta que se faz. Diz assim, qual é a notícia que deve vir em primeiro? Da moça que subiu do elevador para o 7º andar ou a que se jogou do 7º andar? Qualquer jornalista sabe que a melhor notícia é da moça que se jogou do 7º andar. No entanto, a gente vê de vez em quando aparecer uma notícia de que eu vi sim um gatinho, eu vi sim uma borboletinha, ela voava e batia nas flores. E o outro lá traz um projeto imenso e não sai. Então, eu ponho isso a nível nacional, não estou pondo a nível só de Santos, essa coisa toda. Então, estou achando muito difícil que nós não tenhamos se o povo não tiver uma recaída de ou passar tinta nos políticos, ou voltar a se interessar por acompanhar o político que votou, eu tenho que me valer das pesquisas, sim. E da minha própria pesquisa. Este ano, muitos me perguntaram se a eleição era de deputado ou de vereador. Este ano, a data foi dita hoje é 15 de outubro. Em 15 de maio deste ano, cidadão de curso superior, até um deles, oficial de alta patente da Polícia Militar, me perguntou, a eleição é para deputado estadual, para deputado federal, para vereador, para prefeito? Não sabia. Então, existe realmente um desinteresse desse. E, naquele tempo, havia uma série de coisas que ocorriam e que se alastravam. Nós tivemos uma perda muito grande. Por incrível quem vai dizer isso, seja eu aqui neste testemunho. A clandestinidade do Partido Comunista gerou uma série de atividades até eles encontrarem um ninho. Na minha época, eu não posso falar como é que foi do tempo em que os comunistas foram ao palanque do Getúlio, depois da morte da Olga Prestes. Mas eu posso falar do meu tempo. Quem realmente pôs o MDB para frente, pelo menos em várias regiões, eu não digo no campo. No campo sempre foram muito fracos. Foram os comunistas. E com o advento do PT, do Partido dos Trabalhadores, e a divergência do PSDB, eu lamento muito o enfraquecimento das forças sempre clandestinas que eram do Partido Comunista, porque, na verdade, foram eles que puseram os partidos, o partido PMDB, principalmente MDB e PMDB depois, para frente. Isso não tenha dúvida, eles que ativavam, até porque lá dentro tem programa chamado Ação e Reação. Havia uma reação ao contrário a eles. Essa reação queria... Agora ninguém quer ganhar de ninguém. Basta ter um livro embaixo do braço, outra sujeira imensa da política, onde o fulano cria um partido e vai vender o tempo depois da televisão por X para alguém. Quem duvidar que investigue. Então, esta é o que eu queria dizer, cotejando esse passado com o atual. O senhor se manteve fiel ao PMDB até hoje?
Não, eu não sou do PMDB. Quando eu fui do PMDB eu fui do PMDB desde ele ser criado até eu deixar o meu último mandato. Mesmo assim, ainda fiquei algum tempo. Depois, o meu filho, que entrou na política, entrou inicialmente no PP e depois foi ao PPS, que era extremamente mais palatável, para o meu gosto, e foi para o PPS, que é aonde estava lá a testa de tudo isso, o Roberto Freire, que foi quem, em São Caetano, abonou minha ficha. E o Roberto Freire era um notório comunista. Eu o conheci quando deputado estadual, ele deputado em Pernambuco, só que ele lá em Pernambuco alçou o voo mais alto. Hoje está até, se eu não me engano, sem mandato. Esteve no outro dia em Santos visitando o PPS. O PPS é o Partido Popular Socialista. O Partido Comunista, um grupo ficou com a sigla, e o PPS, na minha opinião, é que detém o maior número daqueles esquerdistas históricos daquele tempo. Esquerdistas daquele tempo que não caminhávamos sempre juntos. Caminhávamos juntos em questão de direitos humanos, em anistia. Por exemplo, nós tivemos, o que é importante, eu quero aqui, isso vai ficar para depoimento, o maior homem público da minha vida, eu tenho que nominar, é um jornalista chamado Freitas Nobre. Freitas Nobre era o exemplo do homem que, tendo sala VIP, que importância tem isso? Tem, para mim tem muita. Para filho do Manuel e da dona Rosa, Serafina, lá do senhor Manuel e da dona Rosa, tem. Ele ficava na fila, não furava fila. Ele, se votasse contra uma verba, ele não a recebia. Ele não queria verba de representação. E, fora isso, era um grande político. Bom, espiritista, de repente, mas não era um homem do Partido Comunista. Só falta dizer alguém que o Freitas Nobre fosse um homem de direita. Bom, no entanto, veio o Audálio Dantas, apoiado pelo Partidão, tomou a vaga dele. E ele, posso dizer assim, morreu de desgosto. Não foi nem o Audálio nem o Partidão mataram o Freitas Nobre, mas ele morreu de desgosto porque era o sexto mandato dele, essa coisa toda. Um homem que não vi na minha vida uma ligação tão perfeita entre a consciência, o discurso e a atitude. Porque eu vejo muita gente, o que eu tento dizer para as pessoas é o seguinte: pense você como pensar, é seu direito, mas haja de acordo com o que você pensa. E arque com o que você pensa. Você é corajoso e briguento? Seja, mas com gente grande também, não só com criancinha. Então foi isso que eu estou dizendo que mudou na política, e ela perdeu o sabor, que eu pensei, quando eu fosse dar meu testemunho aqui, eu fosse destilar tanto fel que fosse até contaminar todos. Mas, na verdade, eu estou muito indignado de ver esta cidade e alguns outros lugares prestando hosanas na altura a fulanos que, na minha opinião, não deveriam estar nos livros políticos, a não ser pela contribuição que deram para o retrocesso na época da ditadura, essa coisa toda. Se fala aqui, não, fulano aceitou ser prefeito para o Bem de Santos. Bem de Santos, uma ova. Bem de Santos é piada de mau gosto. Ah, mas depois viu o irreversível. Sim, a tempo foi esperto bastante para não espernear. E todo mundo aqui aceita isso. Eu vejo as pessoas... Sabe, há um negócio, o Mário Covas, que eu algumas vezes divergi ao ponto de uma vez abandonar a vice-liderança. Eu era um dos vice-líderes com o Alckmin, lá na Constituinte, eu abandonei a vice-liderança. Porque existia um grupo de xiitas em torno deles, daqueles que queriam que a gente saísse mostrando a bolsa se estava levando alguma coisa, e na entrada queriam abrir o cérebro da gente, saber como é que a gente estava entrando no Congresso. Eu disse que ele ficasse ou com eles ou com as pessoas, os livres pensadores. Muito bem. O Mário Covas dizia uma frase que eu considero assim, a regra número 1 para alguém
exerceu uma atividade. A homenagem indevida avilta, homenageante e homenageado. Essa história de, muitas vezes, nobre colega, eu quero dizer, conheço sua vida pública, bom, ou não diga nada, ou diga, conheço sua vida pública, ela foi infame. Ou não diga nada, se não quer criar uma celeuma. Aqui na Câmara de Santos tem ex-fascistas notórios. Notórios. E, no entanto, na cidade são hoje paparicados. Deputado, dentro dessa sua longa trajetória parlamentar, eu gostaria que o senhor destacasse alguns projetos, um pouco da sua atuação política. Bom, a minha atuação foi... Suas vitórias. Não, ela é igual, a minha atuação é meia, eu vou comparar um eletrocardiograma. Para quem for médico, ou vou comparar, é um eletrocardiograma, picos. Não é de o baixo não é de contrário ao pico alto. A depressão não é depressão pessoal. É praticamente inoperância em relação aos novos rumos. Até 82, eu tinha um prazer imenso, eu sentia até um orgasmo assim, cívico de fazer política. Porque nós não tínhamos o poder, e eu continuo dizendo que o poder é uma desgraça, para alguns, para outros é bom. Para outros até é bom, e bom no bom sentido, mas para poucos. A maioria se perde no meio do poder. E nós fazíamos uma política que era assim, ser contra o que está ou ser a favor de uma coisa diferente. Qual era a coisa diferente? Voto direto, sem tortura, sem corrupção, tudo sendo apurado. Muito bem. Então, até 82, a minha atuação era de demolidor das estruturas vigentes. Muito bem. Em 82, assim que acabou a eleição, nós fomos para a casa do senador Franco Montoro, eleito governador Franco Montoro, e lá tivemos já a primeira surpresa. Eu vi uma porção de barbudos, não tenho nenhuma fobia contra barbudos ou barbas mal feitas, mas vi uma porção de barbudinhos que eu não conhecia nem dos tempos fáceis, que já eram fáceis, aqueles 82, mais fáceis. Mas vi, falei, certo, são amigos da casa. No dia seguinte, nós fomos a um certo lugar onde seria a transição, aquela coisa toda, e eu fui na frente, eu sou sempre o idiota que vai na frente nesses episódios. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava do lado de um deputado chamado Horácio Ortiz e de um outro chamado Hélio Rosas. E, de repente, dois fulanos puseram a mão. Um momento, senhores, nós somos aqui a bancada, era só nada mais, nada menos que a bancada do PMDB que vinha para falar com o governador. Aí, simplesmente, um cidadão, ou dois ou três, não, os senhores marquem para vir no outro dia. Bom, o primeiro pontapé, graças a Deus, foi na Madeira. Derrubei os painéis, derrubei tudo, entramos e perguntei a todos onde estavam vocês, seus FPs, quando nós estávamos nos arrebentando todos, onde é que vocês estavam escondidos? Era um grupo de canalhas, amigos do filho do então governador Franco Montoro, esses mesmos canalhas que depois desciam de helicóptero, 2 anos depois, eu já na oposição ao Montoro, mesmo estando dentro do meu partido, desciam lá no Ivo Noal, em Ilhabela, para fazer o apanha do jogo do bicho todo. Eram os mesmos canalhas, esses que perguntaram onde nós íamos, que voltássemos outro dia, como se não tivéssemos passado tudo aquilo que passamos lá para trás, na mão do João, do Pedro, do Paulo, outros até muito mais do que eu. E simplesmente esses caras se apossaram. A filhotada toda dele, que trabalhou na minha primeira secretaria na Assembleia, estava lá, 2 dos filhos dele trabalharam, eram caras que eu empregaria outra vez, porque eram altamente competentes. Um é vereador em São Paulo.
a injustiça, o desprezo que o político mal formado tem pela verdade é uma coisa pavorosa. Então, ele, por exemplo, Montoro optou por governar excluindo. Aliás, é um processo muito normal. Falaram já em depoimentos que das revoluções. Eu digo também que é um processo. A derrota, você sabe que a derrota é órfã. E a vitória tem filho que não acaba mais, mãe, pai, tem o diabo que o carrega. E o Montoro errou muito nisso e pagou muito caro. Porque viu depois que os filhos dele eram o próprio calcanhar de Aquiles dele. Não pode-se dizer, seria injusto dizer que ele foi um governador corrupto. Não. Ele somente não pôde controlar a sede, aquela ansiedade demonstrada anteriormente em conseguir vitórias na Constituinte, de pessoas boas de esquerda ou até de direita, ansiedade represada, o represamento é um perigo da ejaculação precoce. Então, quando os caras viram o poder na mão, foi um tal de meter a mão na gordura, que foi um tal de se lambuzar, que deu no que deu. Mas o que o senhor destacaria como projeto, né, na sua experiência de parlamentar? Aí eu vou destacar umas coisas assim, uma coisa linda que eu contei ontem a um doente. Ontem eu contei a um portador de hanseníase que, quando deputado estadual, ainda a ditadura vigindo, eu recebi uma denúncia na Assembleia Estadual. Era o Laudo Natel presidente, Dona Zilda a primeira-dama, e funcionava a Dona Zilda lá nos Campos Elíseos. Eu recebi uma notícia de que estavam se apropriando violentamente do dinheiro dos ancenianos, leprosos. E eu, então, me organizei, sem fazer o papel da Conceição Costa Neves, que sempre foi a grande eleita deles, né? Eu fui visitar 2 sanatórios, Pirapitingui e Santo Ângelo, reuni durante meses provas contundentes da fraude que se fazia e lotei com um cidadão chamado Luiz Carlos, que tinha um irmão doente, e esse Luiz Carlos foi depois prefeito de Carapicuíba, que é uma cidade com mais eleitores que Santos hoje. Lotei 12 ônibus, não ônibus, marinetes, assim, que funcionavam naquela região de Osasco, Carapicuíba, e levei-os ao palácio, mas levei os mais, assim, com o nariz comido, broca nas mãos, essa coisa toda, e invadi o palácio com todos eles, e vi coisas cômicas. O sujeito que estava na guarda, na frente, alto, falei, não, são os leprosos. O sujeito jogou um fuzil para longe, assim, o medo é que disparasse, e correu, como se lepra pegasse, assim. Aí eu entrei com os leprosos, cercamos Dona Zilda, ela ficou branca. No dia seguinte, o governador assinou um decreto transformando eles todos em laborterapistas integrados. Não podia se fazer, eu fazer como deputado. No dia seguinte, ele fez um decreto valendo já, como se fosse uma medida provisória que nem existia naquela época, todos eles recebendo diretamente com laborterapistas integrados em todos os sanatórios de ancenianos de São Paulo. Eu acho isso uma coisa fantástica da minha vida. Ontem eu contei a um anceniano que estava conversando comigo. Contei a ele, tal coisa, ele falou, poxa, eu não sabia disso. Pois é. Conta a história do episódio da cassação do gato Fabiano. Bom, tá ligado a isso. Eu fui primeiro secretário da Assembleia. Que ano você foi? De 75 e 76. Bom, e naquela época, eu e Fabiano ficamos em grupos antagônicos, porque o Fabiano era ligado ao Goldman, e eu não era ligado ao Goldman. Quer dizer, eu e o Goldman disputávamos, o termo é esse, disputávamos tentar a primazia de liderança na Assembleia. E eu elegi-me primeiro secretário, quase me custa muito caro. Perdi por 2 votos, porque um cidadão comprou os 2 votos à presidência, que foi para aquele Leonel Júlio, que foi cassado pela Revolução.
mesmo sendo por razões não políticas, eu também não... Eu sou contra qualquer tipo de cassação, falta de direito de defesa, né? E eu e Fabiano ficamos assim, meio... ele para lá e para cá, porque os dois grupos... Basta dizer que foi 23-22 a votação. E eu fui primeiro secretário, eles votaram em mim. Quando nós estávamos... Eles foram a um ato público, num domingo, ele e o Gato, e de repente, lá fizeram um discurso merecido, nesse período em que eu era primeiro secretário. E eu, como primeiro secretário, realmente, eu rompido com o Leonel Júlio, dadas as loucuras que ele queria fazer lá à tarde, o que me salvou, só eu sobrevivi na mesa. O segundo secretário da Arena renunciou, o Leonel Júlio foi cassado, e eu, primeiro secretário, entreguei o cargo ao meu sucessor, mas às duras penas. Nem a Revolução conseguiu me cassar. Mas quando eu estava no exercício disso, então, com toda a disponibilidade da Assembleia, e foram os episódios todos de Manuel Fiel Filho, aconteceram nesse biênio, vem a notícia, estamos assim, como se fosse, morreu fulano, o Gato e o Fabiano foram cassados. Está dando aí na... Até eles, sem saber que tinham sido cassados. Então nós saímos... E nesse mesmo dia, caiu uma chuva tão grande, eles estão vivos para confirmar o que eu estou dizendo, que desmoronou uma parte da serra, aqui na... Ficou interditada a serra. Nós descemos, não para fugir de alguém, não. Descemos com o carro da Assembleia, da primeira secretaria. Prudentemente eu mandei tirar as chapas, até para, se alguém quisesse fazer algum mal a eles. Descemos em direção do Paraná, descemos por Miracatu, paramos em Peruíbe e falamos, bom, já tínhamos notícias, tinha rádio, essa coisa toda, tinha segurança. Então soubemos maiores detalhes, que tinha sido o Erasmo que exigiu ao general Edinardo, e o general Edinardo exigiu ao ministro da Guerra, que exigiu ao presidente, em outras palavras, caçaram os dois. E nós fomos para o Iperuíbe, paramos já escuro, num restaurante. Por incrível que pareça, naquela hora estava dando na televisão do restaurante, num dos jornais, a cassação dos dois. E o restaurante estava cheio. E todo mundo olhando e vendo os dois caçados ali, essa coisa toda, tal. Depois viemos para o apartamento do Gato, que era pegado o meu aqui na Austin Luiz. Eu morava num prédio. Antes moramos até no mesmo andar, no mesmo edifício. Depois morávamos em edifício diferente. Eles foram para lá, e aí os amigos começaram a chegar, e foi uma coisa espetacular, a solidariedade que... E então eu falo como projeto meu, e até nem insisto em relação à parte que ocorreu com o doutor Murilo Macedo. Imediatamente, meu primeiro ato voltando para a Assembleia foi nomear a mulher do Gato, a Renata, assessora da Assembleia. E pedi ao doutor Murilo Macedo e outras pessoas nisso também intervieram, e a Renata foi nomeada por Banespa, a Jaci, nomeada por Banespa. Naquele tempo havia decência de fazer... Acho que as autoridades falam assim, quem é esse louco que o cara é cassado e 6 dias depois estava nomeada a mulher dele para assessoria na Assembleia? Podia me caçar também. E o gostoso de tudo isso é que o Gato e o Fabiano não foram chorar o mandato no banheiro. Nada. Eles é que consolavam as pessoas que vinham para falar com eles. Faz parte do jogo. Faz parte Agora, imagine, se por um discurso de domingo, foi até num lugar sem nenhuma maior expressão, assim, não foi um negócio que saiu nas primeiras páginas dos jornais, a cassação saiu nas primeiras páginas dos jornais. O discurso deles chega para um sujeito que possivelmente àquela hora estivesse alcoolizado, e possivelmente esse fulano manda para outro alcoolizado, como seria caçar, seria fuzilar, seria qualquer coisa. Então eles ficam sendo um exemplo vivo de que, como qualquer
Democracia é melhor, qualquer má democracia é melhor que qualquer pior ditadura. Acho que o governador Paulo Egídio tentou intervir. Não, nem conseguiu. Nem conseguiu. Paulo Egídio tentou, inclusive, agiu pessoalmente para que o fato não acontecesse. Foi assim, imposição. Ou eu ou eles. E pode ficar certo que foi. Veja bem, eu estou à vontade, porque no dia que prenderam o Gastone, e o Lara foi preso aquele dia também, falecido Lara, 5 pessoas foram presas num quartel e outras 12 no outro quartel. No primeiro aniversário do Marighella. Eu, coitadinho de mim, tomando porrada dos comunistas. Porque eleitoralmente eu tomava voto até na área dos comunistas. Mas não fazia mal a eles faziam a mim. Era um negócio assim, tipo, ele não é dos nossos. E eu dizia, também não sou, mas você não é dos meus. Então a coisa se limitava ao terreno das ideias. Eu chego em casa, encontro tudo cercado também. Minha mulher liga e diz que o exército foi lá e que eu estava preso. Aí eu fui para a casa da irmã do gato, em 70. Não está ainda. Esse episódio, assim, então, em retribuição, a casa do irmão da mulher do gato, do Amadeu. Fui para lá e depois fui para o quartel. Bom, no quartel, para esse quartel. Nesse quartel, nós ficamos em um lugar com uma chapa de aço. Esse Oscar von Pfuhl, 2 líderes comunistas de São Vicente, 2 irmãos que eram porretas mesmo. Esses eram da primeira linha do partidão. Eram 2 irmãos de São Vicente, 2 caras que não tinham mandato, não tinham nada, mas eram. Um dia até vou lembrar esses nomes para a minha história, não é para a história de Santos. E o Zé Edgar, que por acaso estava comigo no último comício em Cubatão. Faltavam 10 dias para a eleição de 70. Eu era candidato a deputado estadual, primeira eleição. Bom, conclusão. Fiquei lá 7 dias. Aí esse professor Buzaide soube da prisão e mandou soltar uma porção de pessoas, acabou soltando todo mundo. Aliás, eu fui um dos últimos a sair porque eles não diziam que eu estava preso e o doutor Buzaide conhecia, por a advocacia, muito meu pai. E aconteceu um negócio curiosíssimo nesse negócio da prisão. Eu fui para o Congresso, fui deputado estadual, 70, 74 outra vez estadual, aí o Fabiano entrou, esse episódio estamos contando em 76, e em 78 eu me elejo federal. Até o partido lançou o Corte, partidão dentro do MDB, lançou o Corte e o Milani. Milani quase se elege, vocês conhecem de nome pelo menos, todos devem conhecer de nome, foi um fulano. E o Corte. E o Corte não vingou e o Milani ficou de primeiro, segundo suplente, uma coisa assim. Quando eu entro no Congresso Nacional, quem foi eleito deputado federal? Erasmo Dias. Segundo dia de Congresso Nacional, o terceiro, pequeno, eu pedi para a liderança que me desse o horário de liderança e disse, se o coronel Erasmo deputado coronel Erasmo estiver me ouvindo no seu gabinete, venha ouvir o discurso, porque eu vou falar a seu respeito, tal. Aí falei tudo que eu tinha que falar, em termos elevados, mas mostrando que era ditadura, tal. Estamos em 78. Para 79. Já 79. O Erasmo, praticamente, essa eu devo para ele, acabou comigo. Ele, como estudou na escola, no Canadá, foi da primeira turma do Canadá, como o meu irmão, esse mais velho, que eu falei, que esteve em Curitiba, que foi preso, eles foram da primeira turma do colégio Canadá. Ele sabia o nome de minha mãe e sabia o nome do meu irmão. Ele vai para o plenário, ao invés de responder ou fazer uma bravata, ele diz assim, eu tinha um apelido, até eleitoral, que chamava Lucas, porque meu nome é Joaquim Carlos, chamavam de Carluca, aí falavam Luca. E a primeira eleição minha de vereador, escreviam lá Lucas. Ele disse assim, Lucas,
Eu até avisei sua mãe que era uma prisão que mole, uma prisão que não ia acontecer nada. Quer dizer, eu uma vítima da ditadura, 6 dias lá, ele disse que não, realmente ninguém me tocou um dedo. Mas eu gostaria até que ele dissesse que eu era um facínora, porque ele era considerado um facínora de coisa. Ele foi lá e tirou a legitimidade da minha prisão. Eu achei aquilo, falei, será que ele teve a inteligência de me desmoralizar? Está nas atas do Congresso, eu tenho as atas em casa. Ele foi lá e disse, ô Joaquim, para com isso. Você sabe que não ia acontecer nada. Quem é que tem que ficar uns dias atrás das grades? Pelo amor de Deus. E abrindo o paletó com um revolvão aqui no peito, essa coisa toda. Como eu vi, logo em seguida, no outro mandato, a discussão entre o Curió e o Genuíno. Os dois partiram, um por cima do outro. Um como chefe da repressão e outro como guerrilheiro lá do Araguaia. Então, isso foi muito comum. Quer dizer, para mim, teria sido melhor que o Erasmo tivesse passado o recibo. Ele falou, não, falei para a dona Serafina, que era minha mãe, falei para o Dito era meu irmão, falei para o Dito que era uma prisão mole, que não tinha risco, como se eu tivesse tido um benefício dentro da prisão. Uma vez aqui, também é um fato político que precisa ser revelado, quando eu me candidatei e perdi a eleição por 993 votos para agora a vereadora Thelma de Souza, eu fui a uma reunião do PT, eu me ofereci, eu gosto muito de desafios, essa foi bonita. Fui com a minha mulher na sede do PT, que era ali na Conselheiro Nébias, na Casa Baixa, não deixei ninguém do MDBI, o Justo quis mandar a gente junto, falei, não quero ir sozinho, estou louco que eles batam em mim lá dentro. Provoquei tudo que eu sabia, falei tudo que eu sabia que eu não sabia, de repente, viram fulano de lá, a única coisa que eu não podia admitir era uma coisa que fizeram. E o mediador era o Márcio Calves, que foi até há pouco o editor da Tribuna. Mediador. Mas não tinha um polícia, não tinha nada. E chovia, mas estava lotado, só de petista. Eu e minha mulher só ali. Uma certa hora, o Altino Dantas levanta e diz assim, posso a pergunta para o mediador? O senhor colaborou com a ditadura e a tortura. Eu falei, agora, essa não tem mais volta. Eu falei, o senhor vai me dizer quando é que eu colaborei, já de pé, né? Aí já o parafusinho, os poucos que tem na cabeça, desarmaram todos. Eu estava na cela depois de uma sessão de tortura e vi na televisão, olha como ele caiu do cavalo comigo. Eu subi na mesa. O Márcio Calves está aí para dizer se eu subi ou não com os pés na mesa. E o senhor criticou os terroristas que metralharam o Boilersee. Isso há anos, já tinha anos. Nós estamos em 88, isso foi nos anos 70. O Boilersee era um cara que era de uma empresa estrangeira e na saída da casa dele tinha uma feira livre. E ele foi metralhado pelos terroristas na porta da casa dele, na feira. E eu, na época, até e o Goldman também, fizemos o seguinte, que isso não leva a nada, correu em risco, tal, porque não era ainda o DOI-CODE, era a Operação Obama, Operação Bandeirante. Então eu disse que não, isso aí criava riscos, tal. A discussão se a luta armada resolvia ou não resolvia, mas absolutamente não. Eu nem sabia quem eram os terroristas, não sabia se era da VAR Palmares, se era disto ou daquilo. E o Altino vira e diz que viu, né? Não teve dúvida. Subi em cima da mesa e gritava para ele, você, alcagueta e dedo duro, porque você, se tinha televisão na cela depois da tortura, só se põe televisão para preso privilegiado, seu alcagueta, e aí virou um inferno. A política ele, com raiva de eu estar me saindo bem, ele tinha a candidata dele, que era a Thelma. Mas ele podia brincar com tudo. Ele podia falar que eu era um péssimo deputado, ele podia dizer que eu era horrível, podia dizer que eu gostava mais de pescar do que de deputar, essa coisa toda, até isso já falaram, né? Muito bem, que eu gostava mais de sair em pescaria, mas o cara dizer que eu, depois que eu passei, depois que eu contei, depois do que está... Eu tenho folhas secas, que nunca votou em mim, nunca votará, e nem ninguém da minha família. Eu tenho folhas secas da dona Soninha Morosetti. Eu tenho folhas secas do filho do seu Reis, que já morreu, pai e filho já morreram, do Egon Misfeld,
e da namorada dele, porque eu ia à base de conhaque. Eu também não era tão corajoso assim. Tomava 3, 4 conhaques, mascava 2 chicletes e ia na porta do doicode e batia para perguntar por preso político. Quer dizer, então, na verdade, até 82, eu não tive oportunidade de fazer, de projetar, exceção feita aquela dos ancenianos, que eu citei, há outros também que eu fiz, muita coisa na primeira, eu fui depois de primeiro secretário na Assembleia, de 76 até 78, eu fui de 74, no ano seguinte eu fui o presidente da Comissão de Finanças da Assembleia. Muita coisa importantíssima passou minha mão, que eu não tenho assim, de pronto, na memória. Agora, inegavelmente no Congresso Nacional e na Constituinte, eu participei da anistia, da Comissão da Anistia, onde estão aqui todos os meus pareceres, as minhas discussões. Aliás, eu criei na anistia uma figura que enlouqueceu um cidadão, aquele Hernani Sátiro, esse sim, nojento ativista de direita, cara que era da banda de música da UDN antiga, mas esse, daqueles que defendia a tortura abertamente. Eu disse que ele não podia ser da banda da UDN porque ele era um tocador de bumbo, e bumbo de terreiro, sem ofender os terreiros de coisa. E disse horrores para ele, o que está aqui nas discussões da anistia. E na Constituinte, eu apresentei algumas emendas, e volto a dizer que a nossa Constituição ela precisa sofrer sérios reparos. Se você quiser, eu só me dedico a isto, porque isso aí ela precisa sofrer sérios e imediatos reparos, porque ela deveria ter 50% a menos de artigos, incisos e parágrafos e incisos, e ela devia pôr em prática medidas que até agora não foram regulamentadas. Você pensa que isso gerou o quê? Gerou emendas constitucionais que também não foram postas em prática até agora. Deputado, seu filho foi recentemente Reeleito. E ele herdou esse espírito inquieto, combativo e conformista que o senhor tem? Mas ele é uma mistura de Atié e Del Bosco. É um elogio isso. É um tremendo elogio. O Atié era o homem mais caridoso, mais voltado para o perdão. Pode ser até que ele não fosse, para quem não quisesse, um bom político. Mas o Atié, se tivesse que acordar às 3 horas da manhã para ele mesmo, é fato verídico, fazer uma traqueotomia em alguém, o Atié mereceria o respeito de todos os santistas. Quando os santistas deram ele somente 12 mil votos, porque ele passou para a arena e votou contra os aposentados, eles podem ter liquidado o político Atié. Mas o Atié Jorge Cury foi um dos espíritos, uma das almas, um dos homens melhores que eu conheci na minha vida. Capaz de pegar o filho do seu pior inimigo e salvá-lo. Capaz de salvar o pior inimigo. E incapaz de baixezas também. Muito bem. Então, quando eu digo que o meu filho é um pouco Atié, o meu filho é Marcelo Costa Del Bosco Amaral. O Marcelo, o dá gosto de votar no Del Bosco, que inventaram esse ano. Bom, então o Marcelo, para você ter ideia, isso aí precisa que todos saibam. O Marcelo e o filho do deputado João Cunha, que foi deputado comigo, de Ribeirão Preto, no dia 6 de setembro, eu vou dizer até o ano, de 1976, 86, Figueiredo, 86. Em 86, 76. Bom, antes do general Figueiredo ter saído, num 7 de setembro, eu fui do Rio de Janeiro para Brasília, tive um encontro com aquele Gerson Camata, governador depois do Espírito Santo, no Rio, voltei. De manhã eu sou surpreendido na hora do almoço com um noticiário desse tamanho, os 2 moleques entregando deles, assinados por eles dois, um abaixo assinado deles para o
dos dois, abaixo-assinado de 2 assinaturas, para ele restabelecer a autonomia para o país, a liberdade e a democracia para o país. Ele chegou ao máximo de eu ter que colocá-lo para fora das reuniões em casa, porque do lado da minha casa morava o ex-prefeito, o então deputado, mas depois prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado, que era íntimo amigo do doutor Tancredo Neves. O doutor Tancredo Neves, antes de ser presidente, ia muito na casa dele e ia, consequentemente, na minha. Isso em Brasília. Em Brasília. E o Ulisses Guimarães ia. O Marcelo foi para lá eu fui em 78, o Marcelo nasceu em 72, ele tinha 5 anos. Muito bem. Então, todos esses episódios que eu relato da chegada de Brasília, 79 em diante, ele entrava no Congresso Nacional, passava por baixo de coisas, ia lá para as galerias onde era proibido, menor, desacompanhado. Era um terror. Ele queria ver tudo de perto, e na minha casa, a tribuna, uma certa época, não sei, por alguma razão, e eu me honrei muito com isso, como o Borges, por exemplo, fotógrafo, e outros jornalistas, ficavam na minha casa, hospedados. Ele não deixava um jornalista em paz e queria saber tudo o que estava acontecendo. E reunião do MDB ou PMDB em casa, eu desisti porque um dia eu encontrei ele sentado entre as pernas do Ulisses Guimarães e querendo se meter na conversa, isso com 8 ou 9 anos de idade. Então, não é apetite, o apetite sexual político dele era um negócio impressionante, porque eu nunca vi alguém gostar tanto de política tão pequeno do jeito que ele gostava. Ele ia assistir sessões do Congresso. Sessão morna, eu vi uma cabecinha lá, porque ele tinha pescoço fino e cabeça grande. O mais velho gostava, mas só de ler o que tinha acontecido, se o pai estava metido em alguma coisa. Mas o mais novo, isso. Então virou o que virou. Quando veio para cá, quis logo ser político e perdeu uma eleição, perdeu as 2, até com 25 anos foi candidato. Depois perdeu por 90 votos para Ademir Pestana. Aí ganhou a outra, ganhou esta, e diz que quer fazer uma carreira política. Agora, ele tem um pouquinho, ele tem mais bom senso do que eu tenho para aturar tudo isso. Eu não tenho mais, talvez pelos 69 anos, e talvez pelas mudanças, algumas até, como fala aquela artista, prefiro não comentar, aquela do programa, né? Prefiro não comentar, algumas coisas sórdidas que existem, ele tem mais paciência e ele joga muito com a ideia de que o tempo é o remédio para ir tirando do caminho essas coisas ruins da política para aplicar as boas. Então eu digo que ele é um misto de Atié e Del Bosco. Os últimos minutos para os seus comentários finais. Futuro da política em Santos, futuro de Santos, conselho aí para nova juventude, aí, jovens. Bom, eu preferia fazer igual aos outros e dizer que não dei como terminada a minha entrevista, e logicamente estou à disposição para, quando puder, e logicamente se faltou alguma coisa importante. Eu tenho certeza que depois de sair eu vou descobrir que faltou alguma coisa muito importante. Mas eu acho que o futuro de Santos está um pouco ligado ao futuro da Baixada Santista. Está aqui nascendo uma tese perigosa que já existe no país, da chamada grupo de base. A base do poder... Não. A pessoa é da base ou não é da base? Precisa ver se é da base do ouro em pó, precisa ver se é da base do esterco de vaca, precisa ver se é da base saudável. Então, eu estou achando que daqui, das cidades vizinhas, com algumas exceções, está havendo assim uma ideia de que é um pouco criminoso ser oposição a algumas posições das pessoas. Lamentavelmente, eu acho que nós vamos ter que ter mudanças, porque se nós não tivermos mudanças, nós vamos um dia nos chocar com o seguinte dilema. É muito triste ser pobre, ser excluído numa ditadura, mas também é muito triste ser pobre e excluído numa democracia. Então, na minha opinião, eu acho que deveria
fortalecer o poder legislativo. Os vereadores eleitos deviam falar assim, eu sou de um poder, o prefeito é de outro. O prefeito é bom, vamos seguir tudo de bom que o prefeito apresentar. Se eu tiver alguma razão, vamos discutir largamente com o prefeito que isto aqui não é bom. Perfeito? Agora, eu estou vendo pessoas, nem ainda saímos dos rescaldos, tiramos da parede as propagandas, já estão falando, uns até pelos filhos, para daqui a 4 anos. Que conversa é essa, companheiro? Que conversa é essa? Daqui a 4 anos nós não sabemos o que pode acontecer. Nós não sabemos quantas explosões, quantas galáxias vão aparecer no universo. Nós vamos agora saber, daqui a 4 anos, como é que estarão as coisas. Então, desta forma, eu gostaria, sim, de fazer uma recomendação, de que todos, quando possível, exercitassem a cidadania, que é o que nos resta, e aos políticos com mandato, que exercitassem o direito com capacidade, não só pelo prazer de dizer não, o direito de dizer não. Agora, eu quero dizer uma coisa também que fique gravado, que não se faça como fizeram comigo na eleição em que eu perdi para prefeito, aonde me pediram para dizer que eu não aumentaria a passagem do ônibus. Eu disse, não vou dizer isso, porque eu tenho as planilhas e tenho que aumentar. E os outros concorrentes, todos e todas, tiveram a coragem de dizer, não, vamos até estabelecer o congelamento das passagens. E depois da posse de um deles, a passagem aumentou 17%. E o povo, então, a recomendação é para o povo, que tenha memória e execre aqueles que realmente mentirem para o povo. Deputado, em nome do presidente da FAN, José Manuel, em nome dos meus colegas, do companheiro Betão e do meu próprio nome, muito obrigada e parabéns por essa trajetória de vida. Obrigado. Ai.